Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. Hoje nós temos uma daquelas análises que mudam completamente a forma como enxergamos o mundo ao nosso redor. Com certeza. É uma daquelas conversas que alteram a nossa percepção. Exato. Especialmente quando olhamos para os bastidores das marcas que consumimos todos os dias. A base da nossa exploração de hoje é o capítulo 4 do livro Marketing de Conteúdo, Estratégias de Sucesso. Escrito pela Ana Maria Lima. Isso, que faz parte da obra Tópicos de Marketing Digital. E o objetivo aqui não é dar uma aula teórica chata, sabe? Mas sim desmontar essas engrenagens gigantescas que movem a comunicação contemporânea. E é uma fundação excelente para a nossa discussão de hoje. O que essa pesquisa faz com muita maestria é pegar algo que as pessoas acham que entendem intuitivamente e virar de cabeça para baixo. Totalmente de cabeça para baixo. Porque existe uma percepção geral, né, de que a comunicação das marcas é sempre uma via de mão única. A empresa fala, o consumidor escuta e, idealmente, compra. Mas os dados e o histórico que a gente vai analisar mostram uma realidade bem mais complexa e sofisticada. E a nossa grande missão hoje é justamente desmistificar uma ideia muito comum. Muita gente na nossa audiência provavelmente pensa que essa história de entregar informação gratuita na internet é uma invenção novinha em folha. Tipo algo que nasceu ontem com os blogs e redes sociais. Exatamente. Aquele mito de que surgiu com os influenciadores. Mas a nossa análise vai mostrar como impérios inteiros foram construídos entregando valor totalmente gratuito para conquistar o público e, no fim das contas, gerar lucros massivos. Lucros absurdamente altos. Vamos decifrar como o conteúdo deixou de ser uma simples propaganda, aquele anúncio chato que interrompe o que estamos fazendo, para se tornar o produto principal. Certo. Vamos desvendar isso começando com a definição básica de Joe Pulizzi, que é considerado o arquiteto do conceito moderno. O Pulizzi é fundamental nessa área. Sim, ele diz que marketing de conteúdo não é vender diretamente. É o processo de atrair e envolver um público muito bem definido através de material valioso para só então conduzir essas pessoas a ações rentáveis. Perfeito. E o Seth Godin complementa isso de forma muito clara. Ele diz que não é ficar repetindo anúncios até cansar a audiência, abre aspas, fazer algo de que vale a pena falar. Essa é a verdadeira mudança de paradigma. A regra de ouro aqui é o princípio de dar para receber. Dar para receber. Isso. E, historicamente, a publicidade tradicional sempre operou na base do pedido. Compre meu produto, assine meu serviço agora. O marketing de conteúdo inverte essa lógica fundamentalmente. A marca primeiro entrega informação útil, entretenimento ou conhecimento, sem exigir absolutamente nada em troca naquele momento inicial. É quase uma doação inicial, né? Essa entrega genuína, sem segundas intenções aparentes, que estabelece as fundações de confiança, de credibilidade e de proximidade. Quando as pessoas sentem que a marca é uma aliada útil no dia a dia delas, a transação financeira lá na frente se torna uma consequência natural. Uma consequência quase orgânica e não uma imposição forçada. E para que isso não seja apenas um esforço aleatório, tipo criar posts ou vídeos sem direção nenhuma, as fontes listam 5 passos essenciais para o sucesso. Que embasam qualquer estratégia sólida nessa área. Exato, vamos passar rapidamente por eles, porque são o alicerce de tudo que vamos discutir. Primeiro, definir os objetivos a atingir. Segundo, analisar e compreender profundamente quem é o público. Passo importantíssimo. Sem dúvida. Terceiro, focar em um tema que faça sentido para esse público e para a marca. Quarto, escolher os canais certos de distribuição. E quinto, justificar a finalidade daquele conteúdo. Resumindo a ópera, objetivos, foco, segmentação e distribuição. Parece a cartilha básica de qualquer planejamento de comunicação, né? Pois é, parece simples no papel. O que é fascinante aqui é como essa estratégia, quando bem executada, pode literalmente engolir o próprio marketing tradicional. Engolir o marketing? Como assim? Existe um conceito muito poderoso chamado Killing Marketing, cunhado pelo Joe Pulizzi e pelo Robert Rose. O Killing Marketing acontece quando o material que uma empresa cria ganha tanta força, tanta relevância e uma audiência própria tão grande que ele ultrapassa o objetivo inicial de apenas atrair clientes.
Ele se transforma em um negócio altamente lucrativo por si só. Exatamente. O departamento de marketing, que na contabilidade tradicional é sempre visto como um ralo de dinheiro, um centro de custos para a empresa, passa a gerar receita própria e independente. Nossa, é quase como se o setor de comunicação virasse uma empresa de mídia autônoma dentro da corporação. A história visual do Content Marketing Institute ilustra isso perfeitamente. Eles começaram com um simples blog. Um blog super segmentado. Isso, e o objetivo era muito pé no chão. Eles queriam divulgar o instituto, angariar alunos para alguns cursos e atrair clientes de consultoria. Mas a qualidade da informação foi tão alta que a plataforma evoluiu de forma absurda. Eles não pararam no blog. Não mesmo. Eles começaram a produzir documentários, lançaram podcasts, criaram uma revista impressa de alta circulação e, o ápice de tudo, criaram um evento gigantesco chamado Content Marketing World. E a mecânica financeira que surge daí é brilhante. Esse evento reúne milhares de profissionais todos os anos. O ciclo que se estabelece é de retroalimentação pura. Como funciona esse ciclo na prática? O conteúdo gratuito inicial gerou uma audiência fiel. Essa audiência, sedenta por mais conhecimento profundo, começou a consumir produtos de mídia pagos, como os ingressos para esse evento imenso e os treinamentos premium. Ah, entendi. E o lucro gerado por esses produtos pagos volta para financiar o blog e as pesquisas gratuitas do Instituto. O marketing deixou de ser um custo necessário para promover os cursos e virou uma máquina de fazer dinheiro. Mantendo a roda da aquisição de clientes girando perpetuamente e de graça. Sensacional. Lembra que falamos no começo sobre desmistificar a ideia de que isso é coisa exclusiva da era da internet? Lembro, e esse ponto é crucial. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Vamos fazer uma viagem no tempo, direto para o ano de 1895. 1895? Sim, quando eu vi essa data nas nossas fontes, confesso que achei que fosse um erro de digitação. O que uma fabricante de tratores no século XIX estava fazendo que se assemelha ao que vemos no Instagram ou no YouTube hoje? Essa é a melhor parte da análise. Estamos falando de uma época em que o rádio comercial ainda estava engatinhando e a palavra digital não significava absolutamente nada. Nada mesmo. E mesmo assim, a John Deere, a gigante das máquinas agrícolas, entendeu a dor do seu cliente melhor do que ninguém. Eles criaram uma revista chamada The Furrow, direcionada aos agricultores americanos. O detalhe crucial é que a revista não era um catálogo disfarçado com fotos de tratores e preços. Esse é o pulo do gato. Naquela época, o trabalho no campo era extremamente isolado e a troca de informações sobre melhores práticas agrícolas era quase nula. A John Deere preencheu esse vazio. Entregando o valor puro. Exato. A publicação ensinava sobre novas tecnologias de plantio, contava histórias inspiradoras de outros agricultores e dava dicas reais de gestão para tornar as fazendas mais lucrativas. Era puramente sobre educar e criar uma comunidade. E o impacto prático dessa iniciativa desafia qualquer lógica de campanha de curto prazo que vemos nas agências hoje em dia. Mais de 120 anos depois da sua primeira edição, a The Furrow ainda existe de forma robusta. 120 anos. Sim, dados de 2019 mostram que ela ainda registra cerca de 2 milhões de leitores anuais, sendo publicada em múltiplos idiomas. É um fenômeno editorial. E o grande ensinamento dessa iniciativa centenária vai muito além da longevidade. Ao entregar conhecimento útil em uma área cheia de incertezas climáticas e econômicas, a John Deere não apenas se posicionou como a maior autoridade do campo. Eles geraram um sentimento de respeito, de pertencimento, né? Isso, um orgulho na sua audiência. Isso cria uma barreira de proteção quase impenetrável contra a concorrência. Os agricultores compram as máquinas verdes não apenas porque são boas, mas porque confiam em quem os ensina a prosperar há gerações. Eles não foram os únicos visionários daquela virada de século. Logo em seguida, no ano de 1900, na França, vemos o nascimento de outro gigante. A história do Guia Michelin. O Guia Michelin é um clássico absoluto. Tudo começou com a marca de pneus Michelin distribuindo mapinhas de papel gratuitos de Paris para os motoristas,
sem cobrar um centavo, apenas para ajudar na locomoção pela cidade. Se conectarmos isso ao panorama geral da época, a genialidade estratégica da Michelin se torna ainda mais evidente. A infraestrutura de estradas na França em 1900 era precária. Dirigir não era um meio de transporte banal, era uma aventura trabalhosa. Uma aventura e tanto. A Michelin percebeu uma lógica econômica inescapável para vender mais pneus de reposição. Os carros que já existiam precisavam rodar muito mais quilômetros. Como incentivar as pessoas a tirarem os carros da garagem e enfrentarem as estradas difíceis? Dando a elas destinos pelos quais valesse a pena viajar. Exatamente. O guia começou a evoluir de simples mapas para destacar restaurantes regionais excepcionais, estalagens charmosas e oficinas mecânicas pelo caminho. Uma curadoria brilhante. Essa simples curadoria de destinos maravilhosos convencia as pessoas a planejarem viagens de fim de semana, rodarem pelo interior da França, gastarem a borracha dos seus pneus e, inevitavelmente, comprarem pneus novos da própria Michelin. É o ciclo perfeito de consumo. O que começou como um brinde para reduzir o atrito de possuir um carro, transformou-se nas famosas estrelas Michelin, que é a autoridade máxima da gastronomia mundial até hoje. O maior prêmio que um chefe de cozinha pode receber hoje nasceu de uma tática engenhosa para desgastar borracha. É o exemplo perfeito de como alinhar os interesses da empresa com os desejos do consumidor. A empresa precisava de desgaste de produto. O consumidor queria experiências gastronômicas incríveis. O conteúdo foi a ponte que uniu os dois lados de forma invisível e altamente lucrativa. Com essa transição histórica do papel para o panorama atual já bem estabelecida, vamos olhar para os gigantes modernos que dominam esse espaço hoje. Uma das grandes mudanças que vemos nas análises é o foco saindo do produto físico e indo para a experiência atrelada a ele. Essa é a grande virada do século XXI. E poucas empresas no mundo fazem isso com a precisão da Red Bull. Eles não tentam convencer o público de que a bebida deles tem o melhor sabor ou os melhores ingredientes químicos. A Red Bull atua com uma sofisticação ímpar. A grande sacada deles é que eles vendem a experiência da energia, da superação de limites e da adrenalina extrema. Não é sobre a bebida em si. De jeito nenhum. E para fazer isso em escala global, sem depender de emissoras de terceiros, eles construíram uma agência própria formidável, a Red Bull Media House. O modelo econômico deles é fascinante porque o conteúdo de mídia muitas vezes se paga sozinho. Eles criam competições de esportes radicais, possuem a revista The Red Bulletin, têm uma editora musical e até equipes de Fórmula 1. É um império midiático. Eles abraçam a audiência através de um estilo de vida aspiracional, mas que é entregue como entretenimento de alta qualidade e totalmente de graça. Nesse ecossistema enorme de conteúdo radical, a latinha de energético virou quase que um detalhe. Um mero souvenir de $2 para quem quer sentir um gostinho daquele universo incrível que eles projetam nas telas. A transição de vender produto para vender narrativa nos leva a outro caso muito emblemático abordado nas fontes. A Lego. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a Lego enfrentou uma crise severa. Eles chegaram muito perto da falência. Pois é. A explosão dos videogames e do entretenimento digital fez com que blocos de plástico parecessem obsoletos para as crianças. A resposta deles para sobreviver não foi apenas lançar bloquinhos de cores diferentes. Eles entenderam que precisavam se tornar um império de entretenimento e dominar a contação de histórias. O famoso storytelling. Deixaram de ser uma fábrica de brinquedos para virar um estúdio. Entraram com tudo em franquias de cinema, com filmes de grande sucesso, mas o aspecto digital é onde a mágica diária acontece de verdade. O canal deles no YouTube é um dos mais assistidos do mundo. Recheado de séries animadas e vídeos de montagem, né? Exato. Além disso, a plataforma Creator deles é uma aula magna sobre conteúdo gerado pelo usuário. Eles fornecem o palco para que a própria comunidade poste suas invenções e construções feitas em casa. A genialidade da plataforma Creator não está apenas no engajamento, mas na economia de escala.
Quando uma criança passa horas construindo um castelo complexo e sobe esse vídeo no canal da Lego, ela está na prática fazendo marketing da empresa de forma autêntica. E totalmente gratuita. Sim. Além disso, a marca ganha um laboratório de pesquisa e desenvolvimento em tempo real, vendo exatamente o que o público deseja construir. É o engajamento transformado em inteligência de mercado pura. E por falar em inteligência e uso de dados em tempo real, a Nike aplicou essa mesma filosofia, mas voltada para o universo da evolução pessoal e do fitness. Eles criaram um ecossistema digital imenso com aplicativos como o Nike Plus Running e o Training Club. A escala disso é brutal. Estamos falando de 28 milhões de atletas amadores conectados em todo o mundo. A Nike fornece ferramentas de altíssima precisão, totalmente gratuitas, para que as pessoas possam monitorar o ritmo das suas corridas, criar planilhas de treinos e acompanhar o próprio progresso. Eles ajudam a pessoa comum a correr seus primeiros 5 quilômetros. O que precisamos entender sobre a estratégia da Nike é o efeito de retenção, o chamado lock-in dos dados. Como funciona esse lock-in na prática? É simples. Uma vez que um corredor usa o aplicativo da Nike por 2 ou 3 anos, todo o histórico de suor, recordes pessoais e evolução dele está guardado ali. A probabilidade de essa pessoa mudar para um tênis da concorrência e abandonar todo esse histórico emocional e de dados cai drasticamente. A barreira de saída fica muito alta. Exatamente. Como disse o Mark Parker, ex-presidente da empresa, conectar hoje é um diálogo. A Nike não está apenas enviando notificações de promoção de tênis. Eles estão conversando diariamente com o atleta durante a atividade mais importante do dia dele. Esse diálogo constante também serve para educar e criar mercados que antes nem existiam. O caso da Moz, a gigante da área de otimização para motores de busca, o famoso CEO, ilustra isso muito bem. A Moz é um estudo de caso obrigatório. Eles vendem softwares analíticos complexos para empresas que querem colocar seus sites na primeira página do Google. Mas em vez de focar apenas em vender para quem já entende do assunto, eles criaram um blog fantástico focado em ensinar SEO do absoluto zero. A grande sacada da Moz não é apenas atrair clientes que já estavam procurando por ferramentas. Ao educar a audiência gratuitamente, ensinando desde conceitos básicos até estratégias avançadas para veteranos da indústria, eles estão literalmente fabricando novos clientes. Fabricando demanda. Eles estão expandindo o tamanho total do mercado deles. Um pequeno empreendedor que não fazia ideia do que era SEO aprende no blog da Moz. E quando o site dele cresce graças àquelas dicas gratuitas e ele finalmente precisa de uma ferramenta paga, qual marca ele vai escolher? Aquela que pegou na mão dele desde o primeiro dia. A Moz se torna uma ferramenta indispensável porque eles mesmos criaram a necessidade na cabeça do usuário. É a lógica de ser a resposta para as perguntas do público antes mesmo da solução paga entrar na jogada. É o conteúdo abrindo caminho para a venda. E falando em estar passos à frente das perguntas, deixamos o grande plot twist para agora. A estratégia da Johnson & Johnson, que opera de uma forma que muita gente não percebe. Essa estratégia é de cair o queixo. Vamos usar uma analogia para entender o que eles fizeram? É como se a Johnson & Johnson tivesse construído a maior praça pública da cidade. Um parque maravilhoso onde todos os pais de primeira viagem vão para conversar, tirar dúvidas e trocar experiências. A empresa não cobra ingresso na porta do parque. Mas em troca, ela tem o direito de ouvir todas as conversas e saber exatamente o que a cidade inteira está precisando comprar. e essa praça pública digital chama-se Baby Center. É um portal gigantesco sobre maternidade, saúde infantil e cuidados com bebês. O alcance é astronômico. Mais de 45 milhões de pais e mães acessam mensalmente no mundo todo. 45 milhões. É muita gente. Nos Estados Unidos, as pesquisas indicam que 8 em cada 10 mães utilizam o site. A grande surpresa é que o portal opera de forma editorialmente autônoma. Se alguém navegar pelas páginas de dicas de sono infantil ou nutrição, quase não vai notar a presença corporativa da marca Johnson & Johnson ali. É uma operação intencionalmente discreta. Super discreta. Então, qual o objetivo de investir rios de dinheiro para manter um portal tão gigante se eles nem estampam o logotipo da empresa com letras garrafais em todo lugar?
O verdadeiro ouro ali não é a exposição da marca, são os dados comportamentais. Exatamente. O portal é um aspirador de dados. Pelos padrões de leitura e navegação no site, eles sabem, por exemplo, que pais começam a planejar a festa de aniversário de 1 ano e a procurar certos produtos quando o bebê completa cerca de 10 meses de vida. Nossa, antes mesmo dos pais agirem de fato? Sim, eles conseguem antecipar a demanda. São milhões de interações diárias que mapeiam as ansiedades, dúvidas e necessidades de uma geração inteira de pais em tempo real. Isso orienta o desenvolvimento de novos produtos, né? Orienta produtos e dita exatamente onde e quando a publicidade paga da Johnson & Johnson deve aparecer na internet. É uma máquina inestimável de pesquisa de mercado fantasiada de portal de ajuda. Usamos isso. Como uma empresa menor ou até mesmo um projeto independente pode olhar para a Red Bull ou para a Johnson & Johnson e aplicar a mesma lógica sem ter os mesmos bilhões na conta bancária? Nossas fontes mostram que os especialistas da área dividem essas operações em 4 modelos de negócios principais. E acho que podemos mapear os exemplos que já discutimos neles para facilitar o entendimento. O primeiro é o modelo Performer. Correto. No modelo Performer, o foco principal da empresa é construir uma audiência própria, acessível e engajada, muitas vezes de forma descentralizada. É basicamente o que a Red Bull faz ao criar o seu próprio império de mídia e eventos. O produto físico se beneficia do ecossistema de conteúdo. Entendi. O segundo modelo é o Platform. Esse seria algo parecido com o Baby Center da Johnson & Johnson, certo? Onde o conteúdo funciona como um negócio integrado, com sua própria estrutura, e serve para capturar dados profundos e percepções de mercado para a empresa mãe. Perfeitamente. Aí temos o terceiro, que é o modelo Player. Nesse formato, o foco não é necessariamente criar um estúdio de cinema gigante, mas apoiar fortemente a geração de demanda e a jornada de compra com conteúdo altamente refinado e educativo. Como a Moz faz com seus tutoriais de SEO. Isso mesmo. E por fim, o modelo Processor, onde a empresa centraliza a estratégia de comunicação internamente, mas distribui ou terceiriza a execução para agências ou parceiros externos, mantendo a coerência da mensagem. Além desses 4 modelos de operação, existe algum filtro prático para saber se o material que está sendo criado não é apenas mais barulho na internet? As fontes destacam a fórmula BEST, criada pelo Joe Pulizzi. É um acrônimo excelente. É um ótimo guia prático. O B vem de behavioral ou comportamental, ou seja, todo conteúdo precisa ter uma intenção clara. Qual ação ou mudança de comportamento se quer provocar na audiência após ela consumir aquela informação? O E é de essential, o essencial. E essa talvez seja a pergunta mais dura que um criador precisa se fazer. A informação que está sendo fornecida é realmente indispensável? Ela melhora a vida, resolve um problema ou facilita o trabalho de quem consome? Se a resposta for não, é apenas vaidade corporativa? Tem que doer um pouquinho para ser bom. O S é de strategic, significando que esse conteúdo não pode ser uma ilha isolada. Ele precisa estar intimamente alinhado com os objetivos globais do negócio. E fechando o acrônimo, temos o T de targeted, ou direcionado. O conteúdo não pode tentar falar com todo mundo. Ele precisa mirar com precisão a laser nas dores e interesses de um público extremamente específico. Se alguém tenta agradar a todos, acaba não sendo essencial para ninguém. Então, o que tudo isso significa? Qual é a grande lição que podemos destilar de todas essas estratégias analisadas hoje? Significa que, em um ambiente saturado, produzir um excelente conteúdo é, na verdade, a forma mais barata e eficaz de retenção e criação de empatia. É o caminho mais sustentável a longo prazo. Seja para uma corporação global ou para um projeto pessoal começando na sala de casa, a pergunta central que deve guiar as ações nunca deve ser o que posso vender hoje. A pergunta correta é: que valor incrível, que conhecimento eu posso entregar primeiro para ganhar o direito de ser ouvido? O que nos leva a perceber que o mercado virou um jogo de paciência e de utilidade. Vivemos em um mundo de absoluta sobrecarga de informações, onde milhares de marcas estão usando megafones virtuais tentando gritar mais alto para conseguir alguns segundos da atenção das pessoas. O barulho ensurdecedor.
Isso levanta uma questão importante sobre qualidade versus volume. Nesse cenário ruidoso, o conteúdo premium não é aquele com a maior produção cinematográfica ou orçamento mais caro. O conteúdo que de fato constrói marcas inabaláveis é aquele que senta ao lado da audiência, entende as suas frustrações genuínas e oferece uma solução prática. O conteúdo se torna o produto primário, resolvendo o problema muito antes do cartão de crédito sair da carteira. Para recapitularmos de forma bem rápida a jornada incrível que fizemos hoje, vimos que a alma dos grandes negócios sustentáveis está na educação e na inspiração gratuita. Desde o século XIX. Exato. Passamos pela John Deere, ajudando agricultores isolados a terem colheitas melhores com uma revista. Vimos a Michelin usando mapas para transformar motoristas cautelosos em viajantes apaixonados pela França. Dissecamos a Lego, transformando tijolos de plástico em comunidades globais de contadores de histórias. A Nike transformando suor em dados de fidelidade. E a Johnson & Johnson ouvindo os anseios de milhões de pais em uma praça pública digital invisível. A mecânica do sucesso deixa de ser a interrupção e passa a ser a atração magnética pelo valor. E para encerrarmos a nossa linha de raciocínio de hoje, quero deixar uma reflexão final. Um pensamento provocativo para o pessoal levar para o resto da semana e refletir sobre os próprios projetos. Manda ver. Se uma fábrica de tratores em 1895 e uma fabricante de pneus no ano de 1900 conseguiram construir impérios de mídia apenas distribuindo informações úteis de graça, qual é o conhecimento inexplorado? Ou a perspectiva única que os negócios de hoje estão guardando as 7 chaves, quando deveriam estar compartilhando com o mundo para construir suas próprias comunidades leais? Uma provocação excelente para encerrar. É exatamente com esse pensamento sobre generosidade estratégica que nos despedimos da análise de hoje. Muito obrigada a toda a nossa audiência por acompanhar mais esse mergulho profundo nas fontes de hoje e nas ideias maravilhosas trazidas por Ana Maria Lima. Foi uma conversa fantástica. Foi sim. Continuem sempre cultivando a curiosidade, buscando entender os bastidores das coisas e, claro, entregando valor antes de pedir qualquer coisa em troca. Nos encontramos na nossa próxima exploração. Até lá!